Eu vou tentar levar a palavra. Eu já perdi a preocupação de leve, de pesado. Eu já perdi a preocupação de agradar seres humanos. Saibam que eu amo cada um de vocês. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vai me fazer mais feliz na vida é a cada mês que eu passo, eu poder olhar para trás e ver o rosto de vocês melhor. Mais feliz, liberto, a família mais unida, a prosperidade nos negócios, as pessoas mais saudáveis. Isso a gente só consegue fazendo a palavra de Deus. A gente só consegue vencer nesse mundo com a palavra de Deus. E é aqui que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É por isso que o meu compromisso é sempre com a palavra de Deus. Por isso que o meu compromisso é sempre com vocês, levando a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. Se eu fugir daqui, ei, levanta no culto e diz, pastor, vocês têm essa intimidade comigo. Não importa se a gente está aqui em 30, 40, 50, 100 ou 10 mil. Vão lá na frente e diz, pastor, eu falei, o quê? O senhor errou o nome, o senhor errou o versículo. Essa correção é necessária para que eu consiga me manter aqui. Hoje eu e a pastora estavam vendo um filme. E quando a pessoa se desvia da palavra de Deus, ela pega um caminho que não tem volta. Às vezes a gente está num patamar que quando a gente se desvia, a gente pau! Quando vê, a gente olha para trás e fugiu, acabou. Grandes nomes do Evangelho se perderam quando chegaram lá em cima. Grandes nomes do Evangelho que trouxeram multidões aos pés de Cristo, no meio da sua vida, no final da sua vida, se desviaram. Por quê? Porque esqueceram que aqui é o caminho, a verdade e a vida. Porque aqui tem contigo a palavra de Deus. Amém? Amém. Conforme falado antes, quem quiser me acompanhar, nós vamos começar pelo Salmo 51. Para a gente começar a entender o que o Espírito Santo vem falando comigo nos últimos 2, 3 dias. E o Espírito Santo ele vem sempre construindo e finaliza o culto aqui dentro. Então, no Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Ah, mas para aí, Davi, o grande Davi, o rei, sim, o rei Davi fez o pecado de morte. Assim como todos os outros nomes da Bíblia, assim como todos os outros grandes nomes, só tem um que nunca pecou. Quem? O Filho de Deus, Jesus. É o óbvio ululante. Então, só que a gente tem que reforçar que o óbvio ululante, às vezes para nós, não é mais tão ululante. Eu quero dizer para vocês que se Davi pecou, não é que nós devemos pecar, mas nós infelizmente iremos. Qual vai ser a grande diferença? Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre propósito? Como é que eu vou me manter no meu propósito? Como é que eu vou alcançar as bênçãos e maravilhas que Deus tem preservado para a minha vida? Reservado, escrito. Se no momento que eu for falho, ao invés de eu me jogar aos pés dele, como fez Davi, eu disser, está tudo bem, como fez Saul. Você entende que a grande diferença não é quando a gente peca, é o pós-pecado. A grande diferença não é quando a gente erra, é o pós-erro. Você vai levantar e vai dizer, Senhor, eu quero continuar te buscando. Ou você vai levantar e vai dizer, está tudo bem. Aqui faz toda a diferença. Eu não vou ler todo, leio em casa o Salmo 51 para meditar nessa semana. Mas ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E assim ele continua. Palavra de Deus, amém? Amém. Davi tinha traído com Betseba. Para quem não sabe, eu reforço que o único pecado de morte é quando o marido ou mulher
faz a traição da carne. Vem o profeta e diz: tu colocaste a espada da morte na tua casa. Quando eu falo com um homem, seja aqui, seja no ministério, seja em encontros, reuniões, tanto de política, de negócios, ou então de igreja, eu sempre falo que este é o pior pecado. Por quê? Porque infelizmente os homens têm uma tolerância maior a ele. E eu não tenho problema, e mesmo quando eu não tinha sido convertido ainda, eu sempre falava que isso me incomodava. Por quê? Porque eu já vi lares destruídos e famílias destruídas por causa desse pecado. E agora que eu me converti, que eu entendi que ele leva a morte para dentro da casa, em todas as oportunidades que eu tenho eu falo. Por quê? Porque cada um se arrependa do seu pecado. Só que se eu conseguir chegar antes, que a pessoa tenha consciência que esse é o pior pecado perante Deus. Porque Deus ama a família. Davi, quando pecou, se jogou aos pés de Deus, pediu perdão, disse: me leva. Deus disse: tu não, tu vai ficar aí. O primeiro que levou foi o filho criado na traição. Enquanto o filho estava no vai e volta, Davi continuou orando. E assim que o filho foi levado por Deus, Davi aceitou e a sua vida continuou. Não pensem que não deve ter doído para Davi. Quem é pai sabe que perdeu um filho, não importa se dentro da barriga, se com um dia, uma hora, uma semana, vai doer. Mas aqui começa a nossa caminhada. Para a gente viver as promessas de Deus, a gente tem que aceitar as correções de Deus. Veja, Davi podia ter ido lá como pessoal: eu sou escolhido, eu quero. Davi se jogou aos pés e disse: não, Senhor, errei. Você entende a diferença de comportamento? Uma coisa é a gente errar, outra coisa é a gente confessar e pedir perdão. A outra coisa é levantar e continuar pecando. Aqui reside toda a diferença. Cometermos o pecado, infelizmente, faz parte da nossa natureza. Continuar pecando faz parte da nossa fraqueza. E é uma escolha. A gente fala dia e noite aqui que nós queremos que vocês vivam a vida plena que Jesus deixou para nós. Só que a gente não vai cumprir a vida plena com meia palavra. A gente não vai cumprir a vida plena com meia escolha. A gente não vai cumprir a vida plena sem o arrependimento. Quando, pastor? Diário. Nós pecamos sem saber que a gente peca. A gente peca pelo pensamento. Quem é que já conseguiu controlar o pensamento aqui? Levanta a mão. Ainda bem, nem eu. A gente tropeça diariamente. Jesus falou: quando tu olhar, já era. Você entende que nós somos falhos e devemos buscar a santidade diariamente? Agora, uma coisa é aquele pecado de piscada. O outro é você levantar e cometer reiteradamente o pecado. A escolha é pessoal. E é uma batalha, literalmente. Nossa, o espírito contra a carne. Para isso, oração e jejum vem a calhar. Mas, pastor, Ei, nós estamos aqui. Nós quem? Nós, igreja. Tá difícil, irmão? Chama o pastor, chama a pastora. Vamos orar, vamos conversar. Chama a pastora se quiser receber carinho. Se quiser receber machadada, estamos juntos. Mas cada coisa é seu tempo. Uma hora tem que ter abraço, a outra hora tem que ter a porrada no fígado para doer. Deus vai te inspirar. Pastor, é mais forte do que eu. Eu sei o que é mais forte do que você. Entre todos os meus pecados que eu posso elencar, vai dar uma listinha grande, o que mais me corroía era a agressividade. Hoje eu percebo que eu era agressivo. Para mim, na minha cabeça, eu era enérgico. Tinha muita energia. Não, eu era agressivo mesmo. Hoje eu confesso perante todos. Mas pastor, tu ainda tem uma cara. Irmão, o senhor ainda tem uma cara que não tem noção de quem eu era. Estou em trabalho comigo mesmo. Mas um belo dia eu parei de xingar. Um belo dia eu parei de falar palavrão.
Um belo dia eu parei de ameaçar pessoas. Um belo dia eu parei de fazer, ei, bora! Um belo dia Deus falou para mim, agora é o último passo, para de ver filme de ação. Eu, Senhor, eu gosto tanto dessa porcaria. E ele disse por isso mesmo. Tá bom, Senhor, vou para os desenhos. Vou para os doramas. Vocês riem, mas eu me deliciava. Eu dei aula sobre. Eu instruí as pessoas. Eu vivi a vida real desse negócio. Eu gostava. Ah, mas foi consciente, pastor? Estou acabando de falar para vocês que eu nem sabia que eu era. Quem me mudou foi o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente faz isso? Buscando melhorar o Espírito Santo? Não, a gente faz isso buscando a palavra, porque a palavra vai entrando e o resto vai saindo. E aí uma hora você dá um pouquinho de vazão para aquele negócio e diz, caraca, não tem mais aquele gosto docinho que tinha, porque antes era tão legal, eu via o filme, ia dormir, hoje eu vejo o filme e já vou dormir ruim, no outro dia eu já acordo com dor de cabeça, não faz mais bem. É uma escolha pessoal, diária, de caminhar para melhora. Mas a gente continua pecando, a gente tem que lembrar disso. Só que a gente pode pecar umas coisas menores. Ah, quer dizer que tu escolhe pecar menor? Não, irmão. A gente tem consciência. O pecado de traição, o pecado de xingamento, depois que tu aprende, é diferente. O pecado de julgar as pessoas é diferente. Agora, alguns pecados a gente demora mais para construir. Afinal, Jesus Cristo falou, é só você olhar e pum, pecou. Se você olhar com olhos de cobiça ou de inveja, você já pecou. Você entende que é um trabalho de uma vida inteira? Só que isso a gente consegue fazer como? Bebendo da água da viva, comendo o pão da vida, que está aqui no Evangelho. E mantendo em mente que quando a gente errar, o caminho, a verdade, a vida continua sendo Jesus. Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos e mesmo assim Ele nos ama. Ele sabe que nós pecamos e pecaremos, e mesmo assim Ele pagou todos os nossos pecados e só pede para que a gente faça uma escolha consciente de manter o caminho nele. Você entende que é essa a diferença? Samuel, filho de Ana, e Eucana é o pai. Penina é a inimiga, viu? Aprende. Samuel teve facilidade, porque a gente estava falando de Davi. Davi é pasto, unção, pasto, Golias, ficar sob o jugo de Saul. E depois ir para o reinado. O reinado de Davi foi tranquilo? Pecou, morreu, perdeu. Ou seja, é uma pancadaria. Só que ele continua trilhando o caminho, por mais que suba, desça, ele continua saindo. E Samuel, filho de Ana, com Eucana, sai da casa e vai ficar sobre o teto de quem? Um profeta que ia edificar ele? Eu quero que a gente entenda que não importa onde a gente está, importa o que nós vamos fazer. Olha aqui em Samuel crescia em Deus, apesar de viver no meio da desobediência do profeta Eli e das transgressões dos seus filhos. Todo mundo conhece Eli, que era o cara que não estava nem dando bola, e nem vou falar dos filhos de Eli, que roubavam, fornicavam no templo. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. 1 Samuel 3,19. Nós temos que entender que uma coisa é a nossa caminhada. Não importa quem está sobre nós, nem quem está abaixo de nós. Deus está olhando para cada um de vocês, e aqui que está a grande diferença. Ele conhece o coração de cada um de vocês. Mas pastor, Deus está colocando no meu coração e eu quero louvar mais. Bom, o primeiro passo ela deu. O próximo passo o Espírito Santo vai inspirar. E quando ela menos imaginar, ela está vivendo de louvar. Amém.
Você imagina que maravilha que deve ser você rodar o Brasil inteiro louvando ao Senhor? Você imagina que maravilha você rodar o Brasil inteiro fazendo o quê? Levando o louvor a Deus Pai Todo-Poderoso. É possível? É óbvio. É inspiração de Deus? É óbvio. Agora, para se cumprir, ela tem que dar o primeiro passo, começar a louvar. E depois o Espírito Santo de Deus continua dando passo a passo para ela. E quando ela menos imaginar, opa, melhor. Quando ela estiver pronta, Deus vai alçar ela. Amém, aleluia. Porque eu oro para Deus, para que Deus te leve a todo o Brasil, no momento que você estiver pronta. Porque não tem uma coisa que pode derrubar tanto uma pessoa quanto o louvor. A pessoa chega lá e se engrandece, cresce os olhos, acha que é mais chutomba gigante. Você entende que essa faz parte da natureza humana? Eu quero, eu posso, eu sei. E Deus está dizendo, eu quero te dar, filho. Mas vem aqui, vamos conversar, vamos criar intimidade. Suporta o peso que eu estou derramando sobre você, porque ele é para te treinar. Fica tranquila aí, em vez de ficar triste, amargurada, louva a Deus, bota o joelho, chama na oração, fortifica o jejum, ajuda os irmãos. Mas pastor, parece que quanto mais eu faço, mais ele aperta. Claro, Deus tem propósito com você. Quer dizer então que se tu fizer uma coisinha, ele te der uma coisinha, vai ficar aquela coisa de criança, aquela coisa de CLT. Pai, eu trabalhei 12 horas, eu quero ganhar 12 horas. Deus conhece o teu coração, Ele quer saber se tu está com Ele. Não, pastor, eu botei no Instagram, eu tô... Ah, tá bom. Eu tô fechado. Tá fechado mesmo? Então Deus diz o seguinte para você: daqui a 45 dias você vai ter a bênção que tu esperava esse ano inteiro. Amém, aleluia. Só que agora eu vou calar. Glória a Deus, aleluia. Só que agora eu vou ficar quieto. Oh, Jesus, aleluia. Só que agora eu vou deixar as coisas acontecerem num ritmo que você não vai entender. Só que agora eu vou deixar o peso chegar. O joelho vai tremer. E se tu ajoelhar é para orar, não para reclamar. Quem é que aguenta? Quantos anos Samuel viveu abaixo de Saul, abaixo de Eli? Quantos anos Davi viveu abaixo de Saul? Todo mundo lembra que Samuel era um profeta maravilhoso, mas ele viveu uns 20 anos com Eli dando no lombo dele. Todo mundo lembra que Davi é o pai de Salomão, mas Davi perdeu o filho, Davi perdeu o reino, Davi viveu sobre Saul. Deus está perguntando para você: e aí, filho, você vai trabalhar comigo, você vai trilhar esse caminho comigo sempre ou só quando te convier? Porque aqui faz a diferença. Qual é a grande diferença dos grandes nomes do Evangelho para a população? O grande nome do Evangelho continua trilhando o caminho, não importa o caminho. Pedra, não importa. Rocha, não importa. Montanha, não importa. Lodo, não importa. Pântano, não importa. Vai afundar um navio, não importa. Por quê? Porque esse é o caminho que Deus mandou ficar. E aqui eu vou ficar. Essa que é a diferença. É muito fácil eu trilhar o caminho do mágico de Oz, que é tudo de ouro, com algodão doce do lado. O caminho de José começou num buraco e terminou como o governador do Egito. Quantos de nós iríamos suportar passar por tudo que ele passou? Porque Samuel ainda teve uns refrescos, falou com Deus. As pessoas olhavam para Samuel e diziam: ele cresce no contato com Deus, tudo que ele fala, Deus cumpre. Davi teve seus altos e baixos e foi indo. E José? Irmão, José eu vejo assim, ó, ladeira abaixo, quando ele está crescendo um pouquinho, buraco de novo. Quantos de nós conseguem cumprir os propósitos de Deus aonde quer que nós estejamos? Porque infelizmente na Bíblia a gente não vai ver os milagres e maravilhas que José fez durante o seu tempo na prisão. Porque nós, filhos de Deus escolhidos,
caminhamos com Cristo e cumprimos as nossas promessas aonde? Em todo o tempo. É essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Nós seremos tentados. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo tentou, e todo mundo sabe a história. O diabo venceu? O diabo venceu com Davi? O diabo venceu com Salomão? O diabo venceu com José? É uma escolha. É fácil? Óbvio que não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas aqui nessa igreja, Jesus, Ministério da Graça, nós estamos à disposição, todos, uns aos outros, para que a gente consiga transformar esse caminho um pouco mais suave. É óbvio que quem alivia é Jesus, mas nós estamos aqui para um ajudar o outro. Mas lembre-se, existem momentos que só nós vamos poder nos ajudar. Existem momentos que é só o nosso joelho no chão, que é só a nossa oração. Não fiquem com vergonha. Pedir um socorro e colocar a igreja inteira em oração é a especialidade da casa. Tanto que tem o clamor às 3 da tarde. Agora você entende que o teu você vai ter que fazer? Eu, a pastora, o teu irmão, a tua irmã, ela não vai conseguir fazer tudo. A tua parte tu tem que fazer. É você que tem que levantar de manhã cedo dando glória, por mais que às vezes a gente não queira. É você que tem que vir para o culto para dar glória. É você que tem que estudar a palavra do Evangelho. É você que tem que desligar a televisão, sair do Instagram e ir louvar a Deus. A escolha é pessoal. Deus deixa você escolher. Você não acha que o pastor vai te tutelar. Deus diz, olha irmão, eu estou aqui, me chama que eu vou. Você acha que eu vou ficar incomodando você? Não. A casa cheia deixa meu coração alegre. E a casa vazia? Também. Porque eu estou aqui para Deus. Mas quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais as pessoas vão convergindo. Isso é natural. Por isso que eu falo, em breve, casa lotada, casa lotada, casa lotada. Porque o tempo de deserto desse ministério está passando. O tempo de deserto vai vir de novo daqui a uns 2 anos. Mas até lá a gente vai ter um crescimento. E eu conto com cada um de vocês para lembrarem para o pastor. Pastor, aqui é a palavra. Sem invenção. Vocês têm que entender que o pastor é o cara que mais apanha. É o cara que mais cansa. É o cara que o dia inteiro apanha de todo mundo. Mas quando a gente está cansado, a gente tem que lembrar das promessas de Deus. Quando a gente está no desespero, a gente tem que lembrar das promessas de Deus. Por isso que a gente fala que dia e noite, em versículo, em versículo, em versículo. Porque a animação que eu posso trazer para você aqui é passageira. A empolgação da minha voz que eu posso trazer para você aqui é passageira. Mas a palavra de Deus, ela entra e frutifica no teu coração. Amém. Quando você escolhe isso. Essa que é a diferença. Não fui eu que ordenei a você. Deus está falando, não eu. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Quem crê nesse Deus? Por que a gente desanima? Porque a gente é ser humano. Como é que a gente vai reanimar? Buscando a palavra de Deus. Porque você vai entender que todos os grandes nomes tiveram altos e baixos. Menos Jesus, só teve altos. Que todos os homens são falhos. Que todos os homens caíram. Qual foi a diferença? Quando receberam a correção de Deus. Ao invés de se irar e se irritar com Deus, ao invés de se fazerem de coitados, levantaram e disseram, sim, Senhor. Conforme falado no último culto, Abraão não teve problema. Foi chorando, mas foi entregar o filho. Davi, quando percebeu, disse, Senhor, me leva. Disse, tu não. A diferença é o nosso momento. Então, o que eu peço para vocês hoje, fixem hoje essa mensagem. A diferença não é o pecado, é o que você faz depois do pecado. Isso não é desculpa para ficar pecando. Não.
Entenda que cada vez que você faz consciente, o problema fica maior para você. Tanto que Jesus fala, vai, não peques mais. Não é um ponto que tem aqui, porque todo mundo vem aqui e fala, vai, não peques mais, vírgula, para que não te aconteça coisa pior. Você entende que Jesus sanou, remiu, perdoou os nossos pecados? Mas, ao mesmo tempo, Ele pede para que a gente melhore na caminhada. Será que Jesus ia perdoar de novo a adúltera? Iria. Só que a adúltera teria um problema gigantesco pela segunda vez. Eu fico imaginando quantas pessoas não foram curadas por Jesus e 6 meses ou 1 ano depois tinham o mesmo problema agravado. Eu vejo isso nas igrejas desde que eu comecei a ir nas igrejas evangélicas. Pessoas que foram curadas de um câncerzinho desse tamanho e estão no quarto desse tamanho. A palavra de Deus, ela cura, mas a palavra de Deus tem que nos ensinar para que a gente vá e não peques mais. Deus conhece o nosso coração e sabe quando estamos prontos. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que, ao invés de a gente ficar pensando, por que está demorando, Senhor? Pede para que Deus te explique, te ensine o que está faltando. Em vez de ficar dizendo, Senhor, por que a demora? Diz, Senhor, o que eu estou precisando terminar? O que eu preciso aprender para que as bênçãos venham nas minhas mãos? Deus pode tudo, mas não vai te perder por nada. Você entende que a pessoa que só se aproxima de Deus quando falta dinheiro, Deus vai manter ela no cabresto com dinheiro? Porque Deus te ama. Você entende que a pessoa que quando fica bem de saúde vai para o mundo, Deus vai ter que ficar... Ah, mas Deus é mau? Não, Deus sabe que você lá fora vai ser engolido pelas trevas. Essa que é a diferença. Só que Deus conversa com você conforme a tua linguagem. Você só busca Deus pelo dinheiro? Você só busca Deus pela saúde? Você só busca Deus por quê? Troca. Busca Deus por Deus. Aleluia. Busca Jesus porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E o resto lhe será acrescentado, disse Ele. É promessa. Vamos começar a viver as promessas de Deus. Está preocupado com dinheiro? Se preocupa em buscar Deus. Está preocupado com saúde? Se preocupa em buscar Deus. Por quê? Porque buscando Ele primeiro, todo o resto nos será acrescentado. Deus não disse que é para a gente se preocupar com a comida de hoje. E tem gente se preocupando com o boleto do dia 25. Deus não disse que é para a gente se preocupar com o amanhã. E tem gente comendo uma pílula porque quer viver 120 anos. Ei, Deus é que sabe. E para ter vida longa, honra pai e mãe. Ah, quer dizer que não é a pílula? Não é a pílula. Vamos lembrar das promessas de Deus? E hoje eu trouxe outras, porque eu sempre falo as mesmas. Em Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. A gente tem que entender que a fala de Deus vai se cumprir. E se a gente não conhece, o problema é nosso. A gente tem que entender que toda a nossa vida, filhos amados, escolhidos e remidos pelo sangue do Cordeiro, está ainda mais debaixo sobre a mão dele do que o mundo. Ou vocês querem se comparar com os ímpios? Ai, pastor, mas aquele cara tem sucesso, aquele cara... Você conhece a vida dele? Eu conheço muito ímpio que é tão pobre que só tem dinheiro. E o cara vive escravo do dinheiro, porque eles só pensam no dinheiro, no que vai fazer no dinheiro, com quem ele vai gastar dinheiro. A vida que você quer é essa? Tem gente que é tão pobre que só tem a beleza. Aqui é um momento de decisão. O que você quer para a sua vida? Eu quero tudo. Alguém não quer tudo? Aleluia.
Saúde, dinheiro, prosperidade, amor, família. Não? Aleluia. Glória a Deus. Como é que a gente consegue ter tudo? Abrindo mão de tudo. Como é que é, pastor? Como é que a gente consegue tudo? Abrindo mão de tudo e buscando o Senhor. Ah, quer dizer que eu não vou me preocupar com nada? Isso. Eu vou me preocupar em levantar, louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E vou agir quando for na hora de agir. E vou dar glória a tudo que me acontecer na minha vida. Porque Ele é o único que consegue. Ele é a única certeza que eu tenho na vida, porque nada na vida é certo. Nem as leis da física são certas, porque se Deus quiser, Jesus caminha sobre as águas, para o vento, Aleluia. para o mar. Glória a Deus. O profeta faz chover e faz parar de chover. Nós temos que ter consciência de quem é o nosso Deus. E hoje eu separei para vocês a promessa que eu acho que é a mais importante de todas. Alguém tem noção de qual é a promessa mais importante de todas? Está em João 2, 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Quem quer passar a vida eterna com Ele? Qual é o caminho? Buscar a beleza? Chegar lá em cima e dizer, olha pai, eu fiz bastante cirurgia. Ou quem sabe dizer, olha pai, quando eu subi, eu deixei lá embaixo do pé. Ele vai dizer, tudo é meu. Eu quero saber quantas pessoas tu salvou. E aqui é o primeiro convite que eu faço para vocês. Anotem em algum lugar a oração, falem com a pastora, que ela tem uma oração linda, maravilhosa. E comecem a convidar os irmãos de vocês, todos na rua. E quando a pessoa disser, eu quero conhecer, você diz, quer aceitar Jesus? O cara diz, quero, faz a oração. Você quer juntar um tesouro? Começa a salvar almas. Você quer ter um cara para chegar lá em cima e dizer, Senhor, ele vai dizer, caraca, velho, aquele bagulho que tu fez lá daquele botequinho, nunca imaginei que tu ia ter cara de pau de fazer. E tu diz, me bota que tu garante que eu vou. Aleluia, Jesus. Eu falo para vocês, eu faço oração de quem quiser, onde quiser, como quiser, pelo telefone, pelo WhatsApp, por pombo. E quem quiser se batizar, eu jogo na fossa, não importa a hora. Porque quando eu chegar lá em cima, Deus vai dizer, tu não refugou um. Eu vou dizer, não. Mas esse eu nem sei se eu queria. Ele vai dizer, esse problema é teu, tu mandou eu fazer, eu fiz. Se fez a oração e quer se batizar, eu dou o raspa e pum, vai para a água. A gente tem que ter esse coração incansável de quê? De juntar a riqueza lá no céu. E como é que a gente faz isso? Ajudando, servindo, convertendo, trazendo para o Evangelho. E a promessa que Deus tem entre milhares, a que eu mais valorizo é a vida eterna ao lado dele. Eu falo aqui, não tem problema. Coração alegre, formoseia o rosto, prosperidade, vida longa. Mas para mim nada vale se não for com Ele para fazer tudo. É para Ele, mas tem que ser com Ele. É por Ele, mas tem que ser com Ele. Jesus deixou escrito, não adianta tu vir aqui e dizer, eu fiz milagres em teu nome. Ele vai dizer, o nome é meu, o poder é meu, mas tu fez por ti, não por mim. Então eu não te conheço. Eu quero que ele grite meu nome, vem Rui, tamo junto. Eu vou dizer, tamo junto. Esse será o momento mais alegre da minha existência. Como é que a gente faz isso? Buscando incessantemente Jesus. Deixando o Espírito Santo de Deus nos guiar. E sim, a gente vai ficando cada vez mais deslocado do mundo. Cada vez mais a gente fica fora do mundo. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Mas eu duvido que você se aproximar de Deus não vai te deixar a pessoa alegre e em paz, enquanto o mundo jaz na ansiedade, no ansiolítico. Problemas todos teremos, mas a certeza de que nós venceremos é nossa.
Medos e preocupações eles têm, porque nós trocamos pela certeza de sermos cuidados por Deus Pai Todo-Poderoso. Como é que você vai cuidar desse menino lindo e maravilhoso? Irmão, eu já passei por essa batalha interna. É só entregando a tua vida para Cristo, porque aí Ele garante. Agora é maravilhoso, fica no colo, está aqui. Diz, irmão, daqui a pouco ele começa a ir. E daqui a pouco está lá. E tu diz, ai, caraca. Como é que eu vou fazer isso, pai? Ele diz, me serve, que os teus eu garanto. É promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, tu me serve que eu garanto os teus. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Não tem como você, de sã consciência, saber disso, levantar daqui e não buscar Ele. A gente precisa entender a importância de conhecer a palavra, porque a palavra nos acalma, a palavra nos dá alegria, a palavra nos dá paz, porque as promessas de Deus estão ali, e Ele está dizendo, filho, fica tranquilo, você está preocupado por quê? Eu te garanto, Aleluia. eu que te botei aí, eu seguro, fiquem em paz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Fecha os olhos e faz a mão para receber. Amém. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Paz, prosperidade. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Conhecimento, sabedoria. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O Espírito Santo em cada um de vocês, levando honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. De acordo com as suas gloriosas riquezas. Que a gente crie riquezas junto a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus e que os anjos do Senhor, em nome de Jesus, guiem vocês, para que vocês tenham uma semana frutífera, se aproximando cada vez mais de Deus Pai Todo-Poderoso, trilhando o caminho, a verdade e a vida, se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo, e tendo noção de que Ele é a verdade, que Ele é o conhecimento que liberta. Eu quero que vocês entendam que Jesus está por nós e que Deus nos ama. E que é por Ele, que é para Ele. Mas o mais importante de tudo é com Ele. Amém? Amém. Fecha os olhos. Glória a Deus.